A história que você vai ouvir hoje é baseada em testemunhos reais, relatos que foram abafados por anos em uma pequena cidade. O que você ouvirá hoje nunca foi totalmente explicado, mas as provas são perturbadoras demais para serem ignoradas. É a história de uma noiva que morreu tragicamente no dia do seu casamento e, de alguma forma, continuou aparecendo em festas, como se a morte não fosse o fim. Tudo começou em uma tarde ensolarada de primavera, o dia que deveria ser o mais feliz da vida de Helena. O casamento estava marcado para o fim da tarde, na igreja matriz da cidade, mas a cerimônia nunca aconteceu. As versões sobre o que ocorreu são muitas. Alguns dizem que um incêndio misterioso começou na casa onde ela se arrumava. Outros falam de um acidente terrível na estrada a caminho da igreja. Há ainda quem sussurre que ela simplesmente desapareceu, deixando para trás apenas o vestido de noiva, manchado de terra. Independentemente da causa, a cidade inteira ficou em luto. Aquele dia, que deveria ser de celebração, transformou-se em um símbolo de tristeza, uma ferida que nunca cicatrizou de verdade. Os anos passaram e a vida seguiu seu curso, mas a memória da noiva nunca desapareceu por completo. A primeira aparição documentada aconteceu cerca de 5 anos depois, durante uma festa de debutante. A aniversariante, neta de uma das famílias mais ricas da cidade, celebrava seus 15 anos em um salão luxuoso. No meio da noite, quando a música estava alta e todos dançavam, uma mulher vestida de noiva entrou pela porta principal. Ninguém a anunciou. Ela não parecia conhecer ninguém, apenas caminhava lentamente pelo salão, com um olhar perdido, como se procurasse um rosto familiar na multidão. Ela não falava, não olhava diretamente para ninguém. E seu vestido, embora branco, parecia antigo e um pouco desgastado. Uma das convidadas, tia da aniversariante, achou a situação estranha e decidiu segui-la. A noiva caminhou em direção a uma porta lateral que dava para o jardim. Quando a convidada virou o corredor para o Alcântara, ela simplesmente não estava mais lá. A porta estava trancada por dentro. Não havia para onde ir. Ela havia desaparecido. Depois daquela noite, os relatos começaram a se multiplicar. Não era mais um caso isolado. Em festas de formatura, jantares de gala e outros casamentos, jovens afirmavam ter visto a mesma figura. Uma mulher vestida de noiva, sempre observando de longe. Ela nunca interagia. Apenas ficava parada em um canto escuro, no final de um corredor, ou do lado de fora, olhando através de uma janela. Sua expressão era sempre a mesma, uma mistura de tristeza e confusão. As testemunhas descreviam um sentimento avassalador de opressão, como se o ar ficasse mais pesado na presença dela. Pequenos detalhes começaram a se repetir nos relatos. Um cheiro estranho de flores murchas que pairava no ar sempre que ela estava por perto, e o som fraco de passos se arrastando, como se o tecido de um vestido longo roçasse no chão. O medo e a curiosidade se espalharam pela cidade, mas foi uma gravação que transformou o boato em um terror real. Aconteceu no casamento de um casal jovem. O cinegrafista contratado fazia tomadas panorâmicas do salão, capturando a alegria dos convidados. Foi só na semana seguinte, ao editar o material, que ele percebeu algo que fez seu sangue gelar. Em uma das cenas, enquanto os noivos cortavam o bolo, uma figura estava parada bem atrás dos convidados. Era Helena, a noiva, claramente visível, com seu vestido branco e véu. Mas havia algo terrivelmente errado. Na imagem ampliada, seus olhos eram 2 sombras escuras, poços vazios de escuridão total. A família do casal tentou a todo custo esconder a filmagem, com medo de que a história macabra ofuscasse a celebração. Mas, como sempre acontece, o arquivo vazou. Em poucos dias, o vídeo da noiva dos olhos escuros estava em todos os celulares da cidade, e o pânico se instalou de vez. A maioria das pessoas tinha medo, mas a curiosidade humana é uma força poderosa. Em uma festa de aniversário temática, um dos padrinhos do aniversariante, um homem cético e brincalhão, viu a noiva parada perto da mesa de bebidas. Pensando que era uma atriz contratada para a festa, ele se aproximou para conversar. Ele contou depois que, ao chegar perto,
sentiu um frio inexplicável. Ele perguntou o nome dela, brincando se ela havia se perdido do próprio casamento. A resposta o assombrou para sempre. A voz dela não parecia sair de sua boca, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Um eco que vinha de muito longe, como se estivesse no fundo de um poço. Ela sussurrou um nome, mas ele não conseguiu entender. Após o encontro, o homem passou dias doente, com febre alta e calafrios. Ele dizia aos familiares que durante a noite ouvia a voz dela chamando por ele, o mesmo eco subterrâneo, pedindo ajuda. Com tantos relatos, as pessoas começaram a notar um padrão inquietante. Todas as festas onde a noiva aparecia tinham algo em comum: música alta, decoração com muitas flores, ou algum elemento que remetesse a um casamento, como um bolo de andares ou a valsa dos noivos. Ela nunca foi vista em um churrasco de família ou em uma reunião casual. Era como se o ambiente festivo a atraísse. As testemunhas diziam que ela parecia estar procurando por algo. Por alguém. A teoria que mais ganhava força era que ela estava presa em um loop, revivendo seu último dia, vagando de festa em festa em busca do casamento que nunca teve. Intrigado com um mistério que aterrorizava a cidade, um historiador local decidiu investigar o caso a fundo. Ele passou meses em arquivos antigos, lendo jornais da época e conversando com os moradores mais velhos. Foi então que ele encontrou algo chocante: documentos e cartas que sugeriam uma possível traição na véspera do casamento de Helena. Aparentemente, ela havia descoberto que seu noivo mantinha um caso com outra mulher, e a morte dela poderia não ter sido acidental. A teoria do historiador era que Helena morreu tentando fugir, não apenas do casamento, mas de uma vida de mentiras. Seu espírito não estaria preso pelo amor perdido, mas sim por um misto de vingança e sofrimento, procurando não pelo noivo, mas talvez por justiça. Então veio a última aparição, a mais aterrorizante de todas, que foi registrada ao vivo. Era a festa de fim de ano da prefeitura, transmitida online para que todos os moradores pudessem assistir. No meio da transmissão, enquanto a banda tocava, centenas de pessoas que assistiam de casa começaram a comentar na live: "Vocês viram isso? Tem uma mulher de branco atrás do palco!" A noiva passou lentamente atrás dos músicos. A imagem da câmera de repente tremeu violentamente. A transmissão caiu e a tela ficou preta por exatos 10 segundos. Quando o sinal voltou, a música havia parado. E lá estava ela, no meio do palco, parada, encarando diretamente a câmera. Seus olhos novamente completamente escuros. O silêncio no local foi total, seguido por gritos. A transmissão foi cortada imediatamente. Depois daquela noite, algo novo começou a acontecer. As pessoas começaram a encontrar convites de casamento deixados em suas portas. Eram convites luxuosos, com o nome de Helena e seu noivo, mas a data e o local estavam em branco. Desde então, os relatos das aparições diretas diminuíram, mas o medo só aumentou. Ninguém sabe onde ou quando a noiva surgirá novamente, nem o que significam os convites vazios. A única certeza é que ela ainda está por aí, vagando entre as celebrações dos vivos. Agora, me diga você, se estivesse em uma festa e visse uma mulher de branco parada no canto, observando tudo em silêncio, você teria coragem de olhar 2 vezes? Se você gosta de relatos como este, baseados em mistérios reais que desafiam a nossa compreensão, inscreva-se no canal e ative as notificações. Você não vai querer perder o nosso próximo caso. Até lá, tome cuidado nas festas.